Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Foleto, eu sou maquiadora e mãe e hoje eu tô aqui para gravar um vídeo atualizando sobre o sono do Isaac, que eu gravei, né? Tem um vídeo mostrando como era uma madrugada com o Isaac, que ele acordava muito, e tem também o vídeo de como eu tirei a associação do peito dele. E nesse vídeo algumas pessoas me pediram para eu gravar uma atualização de como está hoje o sono do Isaac no Instagram também. Algumas pessoas pelo vídeo do YouTube foram pro meu Instagram me perguntar. E hoje eu vou gravar para vocês como está o sono do Isaac. Então assim, gente, eu fiz o treinamento do sono, o Isaac tinha 7 meses, porque ele ou passava a noite inteira no peito, se eu quisesse descansar um pouco mais, eu deixava, colocava ele na cama comigo e deixava ele ali, buffet livre, e ele ficava a noite inteira no peito, dormia, dava 10 minutos, acordava. Eu ficava a noite inteira trocando de peito, né, porque ele começava a chorar, e daí eu trocava de peito, e enfim. Ou se eu quisesse que ele dormisse no berço, eu tinha certeza de que eu ia levantar muitas vezes na noite, mas pelo menos ia conseguir dormir um pouco mais confortável, porque dormir com criança na cama, né? Quem dorme com criança na cama sabe como é desconfortável, a gente acorda arrebentada. Eu tinha muita dor na minha lombar, porque eu ficava travada, assim, virada de lado. E era muito cansativo das duas formas, tanto com ele na minha cama quanto com ele no berço. Tinha noite que o Isaac acordava 7, 10, 12 vezes na noite. E o treinamento do sono foi aí um escape, né, uma ajuda, uma bênção de Deus que a gente decidiu fazer com ele. Eu sei e entendo quem é contra o treinamento do sono, mas no vídeo do treinamento do sono eu expliquei o método, né, que foi o método com acolhimento. A gente não deixa a criança chorando sozinha no berço, no quarto, a gente não sai do quarto. O Isaac, ele sempre precisou de presença, então a gente sempre permanecia no quarto até ele dormir. Eu nunca deixei ele sozinho, dormindo sozinho. Sempre que ele chorava, eu acalmava ele, sempre estava ali do lado. Teve um dia que eu tentei fazer isso, né, de deixar ele chorando para que ele aprendesse a dormir sozinho, sem a minha presença no quarto. E daí, desses treinamentos funcionava assim: você deixava a criança chorando primeiro por 3 minutos, era o método progressivo que chamava, depois por 5, depois por 10, e o máximo era 10, sempre. Passou os 3 minutos e eu voltei pro quarto, ele viu que eu tava ali, deitou e fechou o olho. E eu vi que ele precisava dessa segurança de eu estar do lado dele. Tinha vezes que ele estava dormindo, olhava pra mim e voltava a dormir. Era uma coisa assim que me pegou muito. Eu falei, cara, ele precisa da minha presença, eu não vou deixar ele sozinho. E esse, né, só pra quem não assistiu o vídeo, mas eu recomendo assistir o vídeo que eu falo mesmo de como eu fiz o treinamento do sono, que eu explico, mostro, enfim. Mas é assim, gente, sobre o treinamento do sono, ele funciona? Funciona sim. Lá no meu Instagram tem um destaque chamado Sono do Isaac, que no início do treinamento, todos os dias eu contava lá como que estava sendo. Tinha dias de lutas, dias de glória, tinha dias que eu pensava em desistir, que ele demorava muito. É um processo, o treinamento do sono, ele é um processo, e você tem que entender que ele não vai acontecer de uma semana para outra. Tem criança que, sim, pode acontecer de 2 noites, ela já está ali completamente habituada. Tem criança que é de uma semana para outra, tem crianças que são 2, 3, 1 mês, enfim. Mas na segunda noite do treinamento do sono, o Isaac dormiu 9 horas seguidas. Ele tinha a associação do peito, como eu falei pra vocês, ele precisava do peito para dormir. Eu fiz muito curso de sono, né, e a gente vê nesses cursos que a criança, assim como nós, tem o ciclo de sono leve e pra gente entrar em alerta, né, caso aconteça alguma coisa ali de noite, e o ciclo de sono profundo. E a criança, ela tem que saber emendar esse ciclo de sono leve pro ciclo de sono profundo. E o Isaac precisava do peito para emendar. Então, quando ele estava no sono leve, para ele entrar no sono profundo, ele precisava do peito. E eu precisava ensinar para ele a ele
dormir, conseguir emendar esse ciclo de sono sozinho. E foi assim, gente, depois do treinamento do sono, como eu falei, na segunda e terceira noite ele dormiu ali 9 horas seguidas, foi o ápice, foi a glória, assim. Mas ele pegou um padrão de acordar uma vez à noite para mamar, tinha vezes que ele acordava 2 vezes, mas no mínimo uma vez e no máximo 2 vezes. Quando ele entrava em salto de desenvolvimento, bagunçava um pouquinho mais, ele acordava mais vezes. O Isaac é muito sensível aos saltos, mas o padrão que ele pegou depois do treinamento do sono era acordar de 1 a 2 vezes de noite, o que pra mim já estava ótimo para uma criança que acordava de 10, né, em média ali 10 vezes, 8 vezes, dependendo da noite. O Isaac, ele nunca teve um padrão, assim, de sono, tipo, por uma semana seguida ele acordou 2 vezes tal horário. Não, por uma semana seguida ele acordou uma vez. Não, é tipo, cada noite é uma surpresa, entendeu? Mas depois do treinamento do sono ajudou muito, muito, muito. Só que assim, gente, por experiência própria, experiência de mãe, na vivência, o que eu vi que realmente faz diferença no sono da criança é a maturidade, tá? Eu sei que não é legal ouvir isso, porque a gente quer fazer alguma coisa para ajudar o nosso filho, para que a gente consiga dormir melhor também, mas eu tenho que te dizer que o que mais ajuda no sono é a maturidade que eles vão criando no decorrer dos meses, que eles conseguem dormir melhor, eles não têm tanta fome, né? Não sentem mais fome de madrugada, mas ao longo do tempo ele foi criando essa maturidade. Com 9 meses ele começou a dormir a noite inteira sem acordar de madrugada para mamar, mas algumas noites, tá? Como eu falei, nunca teve um padrão. Algumas noites ele dormia a noite inteira, outras noites ele acordava só uma vez. E depois de 1 ano, ele começou a estender mais isso. Ele acordava lá por 5h30, 6 horas da manhã para mamar e voltava a dormir até 7 horas da manhã. O Isaac 7h30, no máximo, ultimamente, hoje ele está com 1 ano e 1 mês. Ultimamente ele tem conseguido estender até 8 horas, que é tipo assim, a glória. Porque tinha dias, mesmo depois do treinamento do sono, quando ele era mais novinho ali, com 7, 8 meses, que ele acordava 15 para as 6 horas da manhã, 6h30. E é a questão da maturidade da criança, não era associação do sono, não era que o treinamento do sono deu errado. Então eu digo assim, se a tua criança tem alguma associação do sono, vale a pena fazer o treinamento do sono. Se é questão de maturidade da criança, o treinamento do sono não vai te ajudar. É só a maturidade dela mesmo, sabe? Mas se você vê ali que o teu filho passa a noite inteira no peito, gente, isso não é vida nem pro bebê, nem pra mãe. Eu emagreci 23 quilos, não foi saudável pra mim. E eu precisava tirar ele ali pra que a gente tivesse qualidade de vida. Então, pra mim, o treinamento do sono foi fundamental. Gente, me ajudou muito, assim, é uma vida antes do treinamento do sono e uma vida depois do treinamento do sono. Aí você vai me perguntar se ele tem autonomia do sono. Em partes, ele tem. Como que funciona? Vou contar pra vocês como que eu faço ali pra fazer ele dormir. À noite é mais fácil fazer ele dormir. Gente, só um parênteses aqui. Quando eu fui começar a gravar esse vídeo pro YouTube, essa semana, na segunda-feira, o Isaac começou a acordar muito de madrugada. Gente, noite retrasada, de sexta para sábado, ele acordou 4 vezes, coisa que não acontecia há meses, assim, há 2 meses. Não, há mais, 4 vezes não, 4 vezes ele fazia tempo que ele não acordava 4 vezes. E eu estranhei muito, falei, gente, só porque o Piá tava dormindo a noite inteira. Aí ele começou a pular com os 2 pés. E eu entendi que era um salto de desenvolvimento. Outro salto também que foi bem punk, mesmo depois do treinamento do sono, foi quando ele começou a andar. Ele ficou muito agitado, ele acordava muito, ele ficou muito irritado. E tem essas questões também, né, que não adianta, o treinamento do sono não vai... Ele pode ajudar um pouco, né, mas quando entra em salto de desenvolvimento, pelo menos pro Isaac, os saltos interferem muito no sono dele. Mas enfim... Só pra contar pra vocês que essa semana, assim, depois de muitos meses, o sono deu uma desregulada, mas essa noite ele já dormiu a noite inteira de volta, graças a Deus. Mas então, como que funciona? À noite eu pego o Isaac, faço toda a rotina do sono. Eu tirei o banho da rotina do sono dele, tá?
porque eu sentia que o banho agitava. O Isaac gosta muito de brincar com a água, ele ficava batendo a mão na água e fazia o maior fervo. E eu sentia que o banho agitava ele e eu acabei tirando o banho antes de dormir. Salvo exceções, né? Às vezes precisa de um banho ali, mas normalmente eu dou banho à tarde nele. Então eu faço toda a rotina do sono dele, oro com ele e a criança ela vai entendendo, né? Por repetição ela vai entendendo que tá na hora de dormir. Eu falo, agora a gente vai dormir, tá bom? Vamos orar pra dormir, vamos escovar os dentes pra dormir, sempre vou falando isso. E aí eu ligo o ruído branco, até hoje sim eu uso o ruído branco, porque quando o Isaac dorme eu aproveito pra fazer outras coisas. E o Isaac é muito sensível a barulho, então o ruído branco ajuda a abafar os barulhos externos, né? Então eu uso o ruído branco e dou mamar. Hoje eu quase não tenho leite, mas de noite eu dou o peito pro Isaac, ele não mama no peito durante o dia. Por que eu não dou peito durante o dia? Porque o Daniel fica com ele aos sábados que eu normalmente trabalho o dia inteiro. E se eu dou peito de dia pro Isaac, no sábado o Daniel sofre muito para fazer ele dormir. Então eu só dou peito à noite realmente pro meu leite não secar completamente. Porque o peito ele me ajuda quando eu tô fora de casa, quando eu vou na igreja e eu preciso fazer o Isaac dormir. Fora de casa ele só dorme no peito. Mas outra coisa que aconteceu também, desculpa gente, é muita informação porque foi muito tempo. Mas logo depois que eu fiz o treinamento do sono, o Isaac aprendeu a dormir no berço. E ele só dormia no berço, tá? Pode ser que aconteça isso com a sua criança também, por isso que eu tô falando. Ele não dormia mais no peito quando a gente saía. Ele não dormia... Gente, ele não dormia mais, a não ser no berço. Às vezes ele tava morrendo de sono fora de casa, caindo, chato, azedo. Era chegar em casa, botar ele no berço, ele dormia. Mas não dormia no peito, não dormia ninando, não dormia de forma alguma, tá? Depois, com 10 meses, né? Eu fiz o treinamento com 7. Com 10 meses, ele voltou a dormir no peito de vez em quando. Como eu falei, quando eu vou na igreja, quando eu saio de casa, o peito é minha salvação. E, enfim, à noite, voltando. Ai, gente, desculpa, muita informação. À noite eu faço ele dormir, faço a rotina do sono dele, dou um pouquinho de peito pra ele. Ele normalmente tá super acordado, porque eu não tenho muito leite, então não relaxo muito ele. Eu só deixo ele sugar ali um pouco. Dou a mamadeira pra ele, que ele mama. E ele mamou a mamadeira, coloco ele no berço. Ele, normalmente, em 99,9% das vezes, ele ainda está acordado. Coloco ele no berço e espero ele dormir. Fico ali do lado dele. Às vezes, quando ele tá muito agitado, eu faço um pouco de carinho. Às vezes, eu canto um pouquinho. Até ele se acalmou. Eu vi que ele se acalmou, eu não faço mais nada, tá? Então, às vezes, eu faço pra ele se acalmar. E às vezes eu coloco, na maioria das vezes eu coloco ele no berço, depois de mamar ele não chora. Mas quando ele tá muito agitado, essa semana que ele tava em salto de desenvolvimento, ele chorava assim que eu colocava ele no berço. Mas com ele ali no berço mesmo, eu não pegava ele no colo nem nada, fazia um carinho, cantava um pouquinho, ele já se acalmava, se acalmou, parei de fazer e ele pega no sono sozinho, à noite.
Outra coisa que a gente teve que fazer, que a gente, nessa questão do Isaac acordar muito cedo, a gente trocou a janela do quarto dele. Ele tinha aquela janela de varão, a gente pendurava edredom, um monte de coisa para deixar o mais escuro possível, mas a gente acabou comprando aquela janela box, sabe, que ela fecha bem. Na verdade, assim, a nossa que a gente comprou pelo Mercado Livre, ela não veda muito bem a luz, mas se você comprar por uma empresa que faça sob medida, ela vai vedar. Mas veda muito mais do que antigamente, então eu acho que a janela ajudou o Isaac a conseguir prolongar, principalmente no início da manhã, que vai clareando o dia. Então é uma dica para vocês também, os bebês eles precisam do escuro para dormir, até porque para ajudar na produção ali da melatonina. Assim, gente, a gente não tem muita rotina, tá, de horário de sono, porque a nossa realidade não permite. Tem dias que a gente vai na igreja, tem dias que a gente só consegue ir na academia mais tarde, daí ele fica na casa da minha sogra, até a gente chegar, fazer as coisas que tem que fazer, colocar ele para dormir, ali 9h30, mais ou menos. E tem dias que eu consigo colocar ele para dormir antes. Então, essa questão de horário, de rotina, eu não tenho para dizer para vocês, porque a gente não consegue seguir uma rotina de horário lá em casa, tá? Se você consegue seguir, ótimo, eu sei que é o ideal pro bebê, tá? Mas a gente não consegue. Um pouquinho antes do Isaac fazer 1 ano, eu fazia ele dormir e ele só acordava lá por 5, 5h30. Hoje ele acorda lá por 6 horas, às vezes. 6, 6h30 eu dou mamar e ele estende ali mais um pouquinho até 7h30, 8 horas mais ou menos. Hoje está assim o sono dele, tá? Antes ele acordava lá por 4, 3h30, 4 horas e depois ele acordava às 6h30, 6h30 da manhã mais ou menos, antes, né? De 7 até uns 10, 11 meses. Mas hoje eu já considero que o Isaac dorme a noite inteira conforme foi acontecendo a maturidade dele, como eu falei pra vocês. Já as sonecas são diferentes, porque o Isaac é um bebê muito agitado e no escuro é mais fácil ele se acalmar. À noite fica tudo escuro, é mais fácil. Mas de dia é um pouquinho mais difícil. E como que funciona pra gente? De dia eu espero ele dormir no colo. Então eu pego ele, dou mamar pra ele e eu depois que ele acaba o mamar, eu fico com ele no meu colo fazendo carinho até ele dormir. Não nino, vocês vão ver que sempre eu estou sentada. Eu não acostumei ele com eu ficar de pé com ele no colo, balançando. Eu sempre sentada, no máximo eu faço um carinho nele ali. E tá tudo certo, ele pega no sono de 12 a 15 minutos, ele pega no sono, eu coloco ele no berço, ele faz as sonecas dele, ele faz uma soneca de manhã de 1 hora e à tarde de 1 hora. Às vezes chega a 1h30, mas no geral 2 sonecas, uma de manhã e uma à tarde, de 1 hora cada. Se nas sonecas eu coloco ele no berço, ele fica andando, ele sai do berço, porque o berço dele a gente cortou, tem uma entradinha ali para ele sair, ele é no chão o berço dele, a gente tirou o pé também. E ele fica agitado, ele quer ficar brincando, dá risada, fica conversando. Então eu faço ele dormir no colo, porque senão no berço ele não para quieto. Gente, agora eu vou responder algumas perguntas que eu deixei lá no Instagram, uma caixinha de perguntas. E a Vanessa.Nascimento perguntou: o que você acha que foi crucial nesse processo? Paciência, eu não desisti. Eu acho que no treinamento do sono você precisa ter uma pessoa que não vai te deixar desistir. Quando eu comecei, eu sempre falava pro meu marido, a gente sempre falava, vamos começar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E no dia que a gente decidiu começar a fazer, eu falei pra ele assim, agora a gente não pode mais desistir, a gente não pode mais voltar atrás, não me deixa desistir.
E o Daniel, ele me ajudou, né, no início do treinamento do sono. Se você assistir lá o vídeo, eu conto que nos primeiros dias demorava muito pro Isaac dormir, ele chorava muito, e eu e o Daniel, a gente revezava. E se não fosse o Daniel revezar comigo, eu acho que eu teria desistido, porque é muito cansativo você ficar 45 minutos com uma criança chorando, mesmo que seja no seu colo. Ele se debatia, parecia que ele tava com abstinência, assim, gente. Ficava procurando o peito, me chupando, assim, chupando meu pescoço, meu ombro. Ele ficava desesperado. E às vezes eu falava, não dá mais, o Daniel dá sim, vamos continuar. Ou vice-versa, ou o Daniel queria desistir, ou não, vamos continuar. E ter uma pessoa ali que não te deixe desistir, eu acho que foi crucial, você ter paciência no processo, porque como eu falei, pode ser que dure 2 dias, pode ser que dure 2 semanas. E eu acho que pro processo inteiro demorou 1 mês, assim, pro Isaac entender o que realmente estava acontecendo, sabe? Não que eu fiquei 1 mês com ele chorando, desesperado todas as noites. Não, foi algo gradativo. A cada dia melhorava, tinha dias que tinha uma regressão ali, que piorava, que eu achava que, meu Deus, tudo acabou, mas aos poucos ia melhorando de novo. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece uma regressão do sono ali, a criança que você já colocava no berço, ela dormia em 5 minutos sozinha, começa a precisar mais de você, começa a chorar, começa a se debater e você acha que não deu certo. Não, gente, mas você tem que continuar, tá? Eles demoram cerca de 21 dias ali pra realmente entender o treinamento do sono. Pode ser que tenha regressão, pode ser que não, depende da criança. Tem criança que aceita mais fácil, tem criança que luta mais. Então, o que foi, me respondendo a pergunta, né, o que foi crucial é ter uma pessoa que não me deixasse desistir, que me ajudasse também nesse processo, que é cansativo sim. A Sabrina S. Prudêncio perguntou, depois que você coloca pra dormir, tem despertares em seguida? Não, a não ser que esteja algo incomodando. Ontem, por exemplo, eu coloquei ele pra dormir, deu 1h30 mais ou menos, ele acordou chorando, eu fui no quarto, ele estava todo suado, ele estava com muito calor, tirei a blusa dele, ele voltou a dormir e só foi acordar às 6h30 da manhã. Eu coloquei ele pra dormir ali, mais ou menos, eram umas 9 horas da noite. Melissa Seren Silva, minha bebê tem 4 meses, você acha que já poderíamos iniciar esse treinamento? Sim, é recomendado a partir dos 4 meses, os 3 primeiros meses do bebê, ele está em esterogestação. É como se ele continuasse sendo gerado mais fora da barriga. Então, o bebê precisa de colo, ele precisa de peito, ele precisa de você. E vai ser uma judiação se você colocar ele no berço para dormir sozinho, tá? Então, os profissionais recomendam a partir dos 4 meses, você já pode começar. A Thaís, que é minha amiga G. Santos, perguntou que horas o Isaac acorda. Ultimamente, ele tem acordado entre 7, 7h30, 8 horas. Como eu falei, ele não tem muito padrão. Ela perguntou também, como você colocava o Isaac para dormir nas sonecas? Vou voltar a trabalhar e aqui só no peito. A bebê dela é amamentada exclusivamente no peito. E assim, Thaís, eu ouvi de alguns profissionais que com outra pessoa eles arranjam outra forma de dormir. Você não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, o Isaac. O Isaac, ele mama sempre na mamadeira antes de dormir comigo. Com a minha sogra, ele não aceita mamadeira para dormir. E agora, antes com o Daniel ele aceitava, e agora ele não tá mais aceitando a mamadeira com o Isaac, só comigo. Então tem coisas que o bebê só vai fazer com você, que com outras pessoas eles vão arranjar outra forma de dormir. Com o meu marido, por exemplo, e com a minha sogra, ele dorme fazendo carinho. Eles fazem carinho no pezinho, na perninha e ele dorme. Não se preocupa com isso, que eles arranjam outra forma de dormir. A Thaís também perguntou como foram diminuindo as sonecas e com quantos meses. Faz tempo já, faz muito tempo que o Isaac tira 2 sonecas, uma de manhã e uma tarde, mas é conforme a maturidade deles. Pode ser com o Isaac seja uma coisa e com a sua bebê seja outra coisa. Com 1 ano de idade, o Isaac teve uma agitação, um salto, sei lá o que foi, que tinha dias que ele só fazia uma soneca, mas depois isso passou. O normal, o padrão dele é fazer uma soneca de tarde e uma de manhã. A Ângela Oliveira 05 perguntou, Ju, qual treinamento do sono você fez? Então, como eu falei, gente, eu assisti vários cursos, vários vídeos,
Mas tem um vídeo específico que eu achei no YouTube que foi o que mais me ajudou. Eu deixei o link no vídeo do treinamento do sono e vou deixar o link aqui no box de informação também. Mas, na verdade, foi uma mistura, eu vi o que funcionava com a gente, foi uma adaptação para nossa realidade. A Paola dos Anjos, _ perguntou, como são as sonecas? Ele dorme sempre que você coloca no berço? Então, como eu falei, as sonecas, elas são diferentes do sono noturno, porque o sono noturno tem a melatonina ajudando, tem a escuridão ajudando, e de dia o Isaac é muito agitado, então as sonecas eu espero ele dormir no meu colo. E assim, gente, outra observação sobre as sonecas. Nos vídeos que eu coloquei, que eu gravei fazendo ele dormir na soneca, vai parecer que ele não vai dormir, ele está extremamente agitado, ele fica tentando se levantar, ele fica se mexendo, se remexendo, isso e aquilo, e vocês vão ver que aos poucos ele vai relaxando, em 15 minutos ele já está dormindo. Então tem muito disso também, o Daniel, ele quando o Isaac está muito agitado, ele acha que o Isaac não quer dormir e simplesmente desiste, já aconteceu dele fazer isso, mas depois eu fui explicar pra ele que o Isaac, ele é agitado e a gente tem que dar o tempo dele relaxar e pra dormir, né? Todo mundo precisa relaxar pra dormir. E o Isaac tem o tempinho ali, no início parece que ele não vai dormir, que ele não tá com sono, mas mãe é mãe sabe. Quando eu pego ele pra dormir, ele pode estar agitado do jeito que for, eu vou conversando, eu fico assim, filha, a mamãe vai fazer carinho no seu pé, porque às vezes ele fica querendo sair, ele fica querendo chorar, ele fica incomodado, eu falo, vamos fazer carinho no pé do Isaac? O Isaac ama carinho, daí eu já invento uma música, o Isaac ama carinho no pezinho, e vou cantando, e vou conversando com ele, quando você vê, minha filha, tá capotada ali no teu braço. Isabel Fertoni perguntou, o que você acha que mais ajudou a estabelecer uma rotina de sono pro bebê? Observar o que funciona e o que não funciona. Teve uma vez que eu tava ninando o Isaac no colo pra uma soneca e eu tava e ele incomodado, e ele se mexendo, de repente ele coloca a mão na minha boca e fala assim, pá, que é o para dele. Tipo, ele tava mandando eu parar de fazer o xixi. Daí eu entendi o que ele quis dizer, eu parei, fiquei quieta, ele dormiu. Então, às vezes, o barulho tá incomodando o bebê, às vezes o banho tá agitando o bebê. De dia, por exemplo, que é muito calor, eu dou um banho antes da soneca nele, porque de dia é muito quente, né? Então eu dou um banho ali pra ele dar uma refrescadinha. E de noite, como eu falei, eu tirei o banho porque agita muito ele. Ou outra coisa, pra ele não agitar tanto no banho, eu dou uns potinhos pra ele ficar brincando. Aí ele fica só escorrendo a água assim, não torna o banho tão agitado. Então é a gente observar se tal coisa agita o nosso bebê, se tal coisa não agita o nosso bebê. E é isso. A Isabel também perguntou, ele ainda tira sonecas durante o dia? Sim, uma de manhã e uma à tarde. Quantas horas em média o nenê dorme de noite? O Isaac consegue esticar das 9h30 até 6h30 da manhã, ele consegue esticar. Ele consegue esticar 8 horas, às vezes 9 horas, depende, como eu falei pra vocês. Mas é isso, gente, não sei se eu vou dividir esse vídeo em duas partes, eu também quero mostrar pra vocês alguns produtos que podem ajudar aí a fazer o seu filho dormir. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais dúvidas sobre treinamento do sono, deixa aqui embaixo que talvez eu grave outro vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá um like e deixa um comentário aqui pra mim dizendo se você tem bebê, se ele dorme bem, se ele dorme mal, se você já fez algum treinamento do sono, se você tem vontade de fazer treinamento do sono. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!